no Jornal das 8, a ex-ministra das Finanças, Maria Luísa Albuquerque. Muito boa noite, Soutora. Desde quando é que sabia que este cenário era previsível? A situação do Banif foi difícil ao longo de todo este prazo. Houve múltiplas tentativas de vender o banco, aliás, foram amplamente noticiadas pela comunicação social, o interesse de vários investidores, que seria claramente a solução preferível. Uma solução de resolução é sempre uma solução de último recurso, que é tomada pela Autoridade de Resolução, que em Portugal é o Banco de Portugal, e que é tomada quando as circunstâncias o exigem, ou seja, quando um banco está na iminência de não cumprir rácios de capital. Portanto, não é um momento que se escolha, é uma situação que ocorre quando um banco não encontra outras soluções para se tornar viável e que faz com que a Autoridade de Resolução acabe por ter de intervir. Mas isso não aconteceu nos últimos dias. A situação do Banif, enfim, é conhecida das suas dificuldades há muito tempo. Por alguma razão, o Estado, neste momento, era um banco público, com capitais maioritariamente públicos, 60%. É verdade que a Comissão Europeia e as autoridades comunitárias chumbaram 8 projetos de reorganização e reestruturação do Banif ao longo do ano? Começando pela primeira parte da sua pergunta, é verdade que a situação do Banif foi sempre uma situação difícil. Eu recordo que quando em janeiro de 2013 foi tomada a decisão de recapitalização do Banif, foi no contexto em que foram recapitalizados a maioria dos bancos nacionais, em que havia uma situação de enorme dificuldade em todo o sistema financeiro e, portanto, que não tem paralelo com a situação que temos hoje. Mas o Banif nunca conseguiu, ao contrário dos outros bancos, nunca conseguiu devolver o dinheiro das ajudas do Estado. 4 anos e meio depois, a situação do sistema financeiro é incomparavelmente melhor, sendo certo que há problemas que subsistem. A questão o Banif não fez o mesmo que o BCP, que o BPI... O Banif devolveu 275 milhões da ajuda dos instrumentos de empréstimo. Foram 700 Ficaram milhões? por faltar... Não, eram 700 mais 400. Sim. Esses 400 que eram um empréstimo devolveram 275 e ficaram em incumprimento com a última tranche dos 125. O restante era capital a ser recuperado com a venda do banco. Apesar dos planos de reestruturação não terem sido aprovados pela Comissão Europeia, o banco foi pondo em prática um plano de reestruturação que resultou numa melhoria da eficiência, numa redução de custos, aliás, algo que foi reconhecido até no próprio comunicado do Banco de Portugal, tornado público ontem à noite. Depois chegamos ao fim da linha e o banco é vendido por um valor simbólico de 150 milhões de euros. Eu não tenho a informação, naturalmente, daquilo que aconteceu nas últimas semanas, desde que saí do Governo. E acredita que a situação do banco se degradou nessas últimas semanas? Eu acredito que na última semana, seguramente, em particular desde a notícia que a TVI deu no domingo passado, que a situação se deve ter degradado muito. Mas não antes tenho estava informação. Ótima? A situação antes não estava boa? ótima, mas degradou-se muito em termos de Estava perda de valor. Estava a situação que existia antes era uma situação claramente menos desfavorável, nomeadamente porque não havia uma questão de confiança. A situação era reconhecidamente difícil, mas era uma situação que ainda assim não impedia que tivéssemos tentado ao longo de todo o tempo, sempre encontrar um comprador para o Banif. Eu gostaria muito que tivesse sido possível encontrar um comprador para o Banif, mas para isso, naturalmente, como imagina, é preciso que alguém esteja disposto a comprar e isso, infelizmente, nunca foi possível de conseguir. Disse-me que a situação era desequilibrada antes da divulgação dessa notícia. Disse que a como situação... sabe, isso pode ser entendido como uma mitificação da questão. O que eu disse é que uma a situação era Uma notícia difícil. leva a isto? O que eu disse é que a situação era difícil. Não estou a dizer que a notícia tenha levado a isto. Referiu, fez essa referência. Fiz a referência porque me perguntou se as contas estavam desequilibradas e o que estou a dizer é que admito que nestas últimas semanas, nomeadamente uma semana em que há corrida aos depósitos, que é sempre uma situação muitíssimo gravosa para qualquer banco, esteja ou não esteja em boa situação. Mas não achava que isso era possível acontecer como um cenário equacionável perante... A senhora tinha informação direta sobre o que se passava no banco, não é verdade? Tinha, com certeza. Quem é que o administrador, António Varela, era o representante do capital público? Era um dos representantes até uma determinada fase, sim. Sim, depois passou para o Banco de Portugal. Exatamente. O Banco de Portugal, que... como é que a doutora Maria Luísa Albuquerque avalia o comportamento do Banco de Portugal, do supervisor, perante este caso? Temos aqui mais um banco, foi o BPN, o BCP, o Banco Privado Português, o BES e agora uma repetição com o Banif. Quer dizer, as pessoas perguntam o que é isto? Certo.
Por partes. A situação do Banif, como digo, era reconhecidamente difícil, porque era um Banif cuja viabilidade foi sempre posta em causa pela Comissão Europeia e que, de facto, tinha grandes dificuldades para conseguir superar as dificuldades que tinha no seu balanço, que foram também acrescidas pela própria resolução do BES, e a situação foi sempre difícil. Portanto, voltando só atrás, o que eu disse foi que admito que nas últimas semanas tenha havido uma deterioração acentuada e sobre essa matéria não tenho elementos concretos, naturalmente, que lhe possa referir. Se uma informação que a TVI obteve for verdade, como é que a avalia? Que é, o Governo pode ter tomado a decisão perante a ameaça do Banco Central Europeu de deixar de reconhecer nos próximos dias o Banif como contraparte. Sim. Admito que isso possa ter acontecido. Isso aconteceu no caso do BES, como aliás foi público e foi esclarecido. Isto impede o acesso do banco à sua capitalização nos mercados. Nós, neste momento, o que temos é um conjunto de dúvidas e questões que terão de ser esclarecidas, que devem ser esclarecidas, e eu estava a ouvir a peça e espero que haja acordo entre os partidos para haver uma comissão de inquérito. Tenho todo o interesse e se outros não tivessem tomado a iniciativa, eu sugeriria que o PSD o fizesse, em que esta questão seja esclarecida em sede própria, para que todos possamos esclarecer o que é que aconteceu com o Banif desde o processo de recapitalização pública até o momento em que cada um teve responsabilidades. O banco neste momento era melhor ou pior do que quando o Estado entrou com o processo de recapitalização? E quando ficou o dono dos 60%, não foi só de 60%? Teve desenvolvimentos positivos e desenvolvimentos negativos, como aliás o próprio Banco de Portugal reconheceu. Teve desenvolvimentos positivos porque, apesar do plano de reestruturação não estar aprovado, ele foi posto em marcha no sentido de haver uma racionalização de custos, uma redução de balcões, uma otimização da carteira de ativos e, portanto, houve um esforço grande que foi feito e que melhorou a situação do banco. Houve também uma deterioração em outros elementos relacionada com a evolução da economia, com a posição de alguns créditos. Portanto, houve uma evolução mista em aspectos positivos, em alguns casos, em aspectos positivos noutros, ao longo deste período de tempo. Senadora, mas como é que avalia a posição relativa do Banif no sistema bancário e financeiro português? Era claramente um banco mais frágil do que os outros, não, mas, naturalmente. Em termos de depósitos de clientes, de movimentação de dinheiro, de relevância para o setor bancário nacional, representa o quê? 5%? Representa, o Banif, em termos de cota de mercado, é uma cota de mercado muito pequena. Aquilo que é a importância sistémica de um banco é uma coisa que depende da evolução das circunstâncias. O governo atual parece ter entendido que o banco tinha uma importância sistémica e, portanto, que se justificava pedir um esforço aos contribuintes. Eu acho que a estabilidade financeira é, de facto, uma matéria da maior relevância que deve ser preservada e que, aliás, foi a preocupação da estabilidade financeira que levou o governo de que eu fiz parte a fazer uma recapitalização do Banif em janeiro de 2013. Precisamente uma preocupação com a estabilidade financeira. Mas passaram 3 anos e o Estado esteve a gerir o banco. Quem esteve a gerir o banco foi a administração, que tinha sido, aliás, nomeada pelos acionistas privados e que o Estado não substituiu, embora tivesse 2 elementos enquanto não executivos no Conselho de Administração. O principal acionista do Banif era, neste momento, o Estado português, com 60% do capital. Não é comparável com uma participação direta em que o Estado tivesse entrado noutros moldes. Não é comparável com a situação de um banco público, sim, mas na também medida em que é uma entrada num banco privado. Mas não é um acionista minoritário. Eu não estou a dizer que tomava decisões sobre o Banif, então? Tomava o Conselho de Administração, claro, em que estavam sentados representantes do Estado, e naturalmente que o voto do Estado era determinante para as decisões que fossem tomadas, com certeza que sim. Enquanto Ministro das Finanças, teve sempre toda a informação sobre a evolução do desempenho do banco? Tive a informação que me era transmitida pelos administradores do Estado e, portanto, estava consciente das dificuldades que a atividade do Banif atravessava, também como tinha informação sobre os esforços que iam sendo feitos no sentido de reestruturar, de reduzir custos, de tornar a operação mais eficiente e de que permitisse ter resultados positivos e também das múltiplas tentativas que foram sendo feitas para a venda da participação do Estado ao longo deste tempo e que teria sido, com certeza, a melhor solução, mas que enquanto estive não foi possível e aparentemente agora também não terá sido. E não foi possível porquê? Porque os possíveis interessados depois começavam a olhar para as contas e achavam isto é mais tóxico do que bom? Os possíveis interessados manifestavam interesse, mas a verdade é que nunca apareceu nenhuma proposta. E, portanto, eu deduzo que terão entendido... Não era um bom negócio. Terão entendido que não era um bom negócio. Se tivessem entendido, com certeza teriam comprado. Mas houve
muitas tentativas de venda e teria sido com certeza a melhor solução, mas não foi possível. Mas agora sobram, enfim, não se percebe muito bem, há contas diferentes, mas 2 mil milhões ou 3 mil milhões de euros que vão ser pagos pelo Fundo de Resolução e pelo dinheiro dos contribuintes, outra vez. Nessa matéria, a nossa posição de princípio foi sempre de que deveriam ser salvaguardados os contribuintes, independentemente de depois o sistema financeiro demorar mais ou menos tempo a devolver eventuais empréstimos. Essa foi sempre a nossa posição de princípio e foi aquilo que nós dissemos claramente, que não teríamos uma posição favorável à utilização de dinheiro dos contribuintes. Isto dito, não tenho informação suficiente para saber as circunstâncias exatas, como a vossa peça referia, e bem, há a informação quer do Banco de Portugal, quer ontem da comunicação do Primeiro-Ministro, aparentemente não tem todos os elementos, porque o comunicado que a Comissão Europeia hoje divulgou fala em outros elementos, fala inclusivamente numa garantia ao Santander, embora não diga exatamente qual é o montante dessa garantia, mas fala também dessa garantia, e portanto há aqui um conjunto de informação que nós não temos. Repare que na quinta, sexta-feira, o próprio Governo dizia que existiam 6 propostas de compra em cima da mesa. Não temos informação sobre quais eram essas propostas e, portanto, não tenho condições para avaliar se esta solução era a única ou se era a melhor. Neste momento não tenho condições para fazer essa avaliação porque não tenho informação suficiente. Alguma vez deu indicações ao Conselho de Administração para não desenvolver os procedimentos para a venda do banco? Antes, pelo contrário, sempre incentivei o mais possível, recebi todos os investidores... Antes de estar resolvido o problema do novo banco? Nunca teve nada uma coisa a ver com a outra. A questão do novo banco, a venda do novo banco até poderia ser uma oportunidade, podia ser haver alguém que viesse ao concurso do novo banco e que, sendo preterido ou sendo escolhido, pudesse ter interesse em olhar também ou em alternativa para o Banif, mas fiz sempre todos os esforços, recebi inclusivamente investidores que me procuraram para saber se o Estado teria interesse em alienar a posição, manifestámos sempre a maior abertura, reencaminhei-os sempre para o Conselho de Administração do Banif para obterem a informação necessária, da parte que me cabia fiz os esforços possíveis para a venda do Banif ao longo de mais de 2 anos. Soutora, disse-me há pouco, e depois não concluímos esse raciocínio, que a cota de mercado do Banif é de facto muito pequena. Como é que um banco com uma cota de mercado pequena se traduz num buraco desta dimensão? Pois, eu isso, como digo, também não tenho informação suficiente para saber os números que foram apresentados agora e que foram divulgados, conhecidos ontem à noite e hoje de manhã, não tenho condições para os avaliar. Parece-me, tenho dúvidas sobre os montantes, porque não sei como é que eles foram calculados, tenho dúvidas fundadas sobre a decisão entre repartição de custos entre sistema financeiro e contribuintes. A nossa posição de princípio, como disse, foi sempre que os contribuintes deveriam ser salvaguardados. Aliás, é esse o princípio que presidiu a toda a alteração de legislação em torno da União Bancária, é que os contribuintes devem ser preservados e que deve ser o sistema financeiro a resolver os seus próprios problemas com meios do próprio sistema, mesmo que seja preciso um empréstimo e que possa ser necessário mais algum tempo para o devolver. Mas, mais uma vez, não há neste momento informação suficiente para poder dizer se os montantes que estão em causa eram absolutamente indispensáveis, se havia ou não outras soluções. A questão da salvaguarda dos depósitos e dos credores séniores é naturalmente um elemento importante para a estabilidade financeira. Para não termos uma segunda versão dos lesados do BES. Os lesados do BES não têm nada a ver com essa questão, porque repare que no caso do BES nenhum depositante foi tocado e nenhum credor sénior foi tocado. Portanto, a questão dos lesados do BES tem a ver com uma exposição ao grupo, mas não ao banco diretamente. Portanto, estamos a falar de situações diferentes e convém não confundir, são outras matérias. O seu sucessor, o Ministro das Finanças atual, Mário Centeno, diz que foi por razões políticas e que a inação do anterior governo, de que a senhora fazia parte, pesa no valor final a ser pago pelos contribuintes. Como é que comenta esta afirmação de Mário Centeno? Eu não consigo compreender essa afirmação, porque não sei o que é inação. Aquilo que nós tentámos fazer, e 8 planos de reestruturação sucessivamente apresentados mostram que houve um esforço efetivo de conseguir que um plano de reestruturação fosse aprovado por parte da Comissão Europeia. 8 apresentados, todos chumbados.
todos devolvidos com a necessidade de fazer alterações, mas esse esforço foi sendo feito sempre continuamente ao longo do tempo, ao mesmo tempo que se tentava fazer uma venda. Eu não sei o que é que se referem por inação, porque a decisão de resolução que foi tomada este fim de semana não é uma decisão do Governo, não é deste Governo, como não seria do Governo anterior, é uma decisão da Autoridade de Resolução que só pode ser tomada mediante circunstâncias específicas e que não depende de calendários. Estou a falar do Banco de Portugal, que em Portugal é a Autoridade de Resolução, pelo menos até janeiro do próximo ano, em que passa a haver uma Autoridade de Resolução Europeia. Para lhe dizer o seguinte, não é possível a Governo nenhum escolher momentos convenientes ou inconvenientes para fazer uma resolução. Isso não depende desse tipo de análise ou desse tipo de matérias, porque só numa circunstância em que haja uma iminência de falha de capital que possa, nomeadamente, levar à perda de acesso aos fundos do BCE, é que a resolução pode ser posta em prática. E, portanto, não há inação. Não sei exatamente qual era a intenção dessas palavras, mas não percebo essa acusação de inação, porque de facto nós fizemos todas as tentativas ao longo de todo o período. Aliás, o último plano de reestruturação foi entregue em setembro, portanto, estivemos sempre a tentar aprovar um plano de reestruturação e, em simultâneo, a conduzir sempre um processo paralelo para a venda da instituição. Sendo a responsabilidade do Banco de Portugal, como é que avalia a atuação do Banco de Portugal neste caso? Neste caso em particular e nos desenvolvimentos dos últimos dias não tenho informação para poder fazer uma avaliação, então? Mas acho que há claramente um problema de supervisão que se manifestou nos vários problemas do sistema financeiro e que deve ser mais uma vez analisado. Mas o governo que a senhora fazia parte reconduziu o atual governador do Banco de Portugal, manifestando total confiança. É verdade, e eu não tenho razão nenhuma até agora para retirar a confiança ao Governador do Banco de Portugal. Concretamente, esta matéria e os desenvolvimentos das últimas semanas que terão levado a este desfecho, não os conheço. Mas acabou de dizer que há um problema de supervisão. Eu não quero fazer críticas por fazer, nomeadamente quanto à solução, e muito menos a questão da inação e de herdarmos um problema. Eu, quando tomei posse, em junho de 2011, tinha um compromisso do governo anterior que dizia que eu tinha de vender ou encontrar um comprador para o BPN até ao dia 31 de julho, ou então ele seria liquidado. E fiz, tinha um mês para fazer e fiz, em conjunto com o meu antecessor no Ministério das Finanças, o professor Vítor Gaspar, encontramos a melhor solução possível, que aliás ainda hoje continuo a achar que foi a melhor solução possível porque preservou muitos postos de trabalho. Eu espero que esta solução, nesse capítulo, não seja menos boa, porque acho que a questão dos postos de trabalho é efetivamente fundamental, mas nós também tivemos um mês para tratar de um assunto que recebemos com aquele compromisso e tratámo-lo, e fui amplamente criticada por isso, mas fiz aquilo que era a minha obrigação. Doutora Maria Luísa Albuquerque, mantém que a saída da Troika foi limpa, mesmo com um elefante deste tamanho debaixo do tapete? Primeiro, não houve nunca nada debaixo do tapete. Uma saída limpa mede-se pela não existência de um segundo programa. Não sei o que é que a sua pergunta implica, que deveria ter havido um segundo programa? Não. Porque a saída limpa significa que não houve um segundo programa e que foi possível. E repare, quando olhamos... O ponto da minha pergunta não está nessa primeira frase, mas sim na segunda. O tamanho do elefante, como eu já referi neste momento, eu própria também posso dizer que também fui surpreendida com estes números, porque não tenho informação para os avaliar. E, portanto, e nunca em nenhum momento as dificuldades do Banif poderiam levar a um juízo da sua parte, pergunto, de que o impacto fosse desta escala de valores? Não tenho informação, não tive informação que me permitisse levar esta escala de valores, porque, repare, aquilo que estava na capacidade de escolha das autoridades era saber que credores é que eram protegidos, que credores é que não eram protegidos. Deduzo que isso tenha sido a razão que levou aos valores que estão em causa. Mas não sei quais eram efetivamente as alternativas, não sei o que é que as propostas que terão sido apresentadas continham, por que razão é que elas não foram aceitas, ou porque não tenho informação suficiente para poder avaliar. A questão que se coloca aqui, houve seguramente uma opção, ou talvez uma falta de opção. Essa matéria deve ser discutida, deve ser aprovada. Acho que devemos todos conhecer as propostas que foram apresentadas, que devem ser tornadas públicas e transparentes as razões porque elas terão sido aceites ou não aceites. Precisamos dessa informação para poder avaliar a decisão e também para poder avaliar qual seria a alternativa. O que eu acho
inaceitável nas acusações é a ideia de que deliberadamente não fizemos nada, porque aquilo que foi feito não foi o Governo que fez, foi a autoridade de resolução, que é o Banco de Portugal, que tomou essa decisão, e o comunicado é do Banco de Portugal. E essa é uma decisão que decorre da verificação de um conjunto de pressupostos legais e que não pode ser feito de outra maneira. Ou seja, nenhum Governo escolhe o momento da resolução de um banco em função de ser conveniente ou inconveniente, porque não cabe a um Governo escolher. Mas o ideal para a supervisão, digo eu, é que esse momento nunca aconteça. Ou seja, que haja um domínio sobre a informação, de informação sobre o sistema financeiro para toda a gente. É o ideal é que nunca tenha de haver resoluções, isso com certeza. É sempre o ideal. E isso é o trabalho contínuo da supervisão. Isso é um trabalho contínuo da supervisão e é um trabalho que passa, neste momento, para os bancos grandes, passa muito pelo mecanismo único de supervisão europeu. Para os bancos mais pequenos, como é o caso do BANIF, é exercido diretamente pelo Banco de Portugal, mas sujeito aos mesmos princípios, e mesmo a própria resolução, a partir de janeiro do próximo ano, vai passar a ser centralizada a nível europeu. Como digo, relativamente aos montantes, fiquei surpreendida, tenho muitas dúvidas sobre a decisão entre repartição de encargos para o sistema financeiro e para os contribuintes. Não percebo as divergências entre o comunicado do Banco de Portugal, a comunicação do Primeiro-Ministro e hoje a comunicação da Comissão Europeia, que falam de valores diferentes e de elementos que ontem não foram referidos, mas tenho a expectativa de que tudo isto possa ser esclarecido em sede própria e na posse de toda a informação poderei fazer um juízo mais adequado. E o impacto no déficit, que afinal não vai ficar nos 3%. A última vez que estivemos os dois neste estúdio, ainda como titular da pasta das finanças, a doutora Maria Luz Albuquerque confirmava inequivocamente que iria ficar abaixo dos 3% e, portanto, que Portugal iria sair do procedimento por déficit excessivo. Sim. E, afinal, o déficit vai ficar acima dos 4%. Mas, como eu ouvi o Ministro das Finanças referir há pouco, a dizer exatamente o que eu tinha dito relativamente à questão do BES do ano passado. Ou seja, uma coisa é o déficit que resulta das receitas e das despesas normais, chamemos-lhe assim, e esse, espero eu, que fique abaixo dos 3% e deixamos com condições para assim ser. As outras operações de caráter extraordinário afetam o número do déficit, mas não contam para efeito de procedimento de déficit excessivos, e parece-me que foi isso que eu ouvi há bocado o atual Ministro das Finanças dizer, e, portanto, vem-nos dar razão quando nós dissemos que o valor que foi acrescentado ao déficit do ano passado por causa da resolução do BES também não tem impacto para aquilo que são as nossas metas orçamentais e, portanto, agora já nos dão razão e concordam com aquilo que eu disse há uns meses atrás. Colocando-nos no papel de um cidadão português que está a assistir à nossa conversa e que tem assistido enfim, e sentido tudo o que o país tem atravessado. Há um ano, como disse, estávamos a ter uma conversa semelhante por causa do BES e do novo banco. Um ano depois, estamos a ter uma conversa por causa do BANIF. O que é que está mal no sistema financeiro português? O sistema financeiro português era um dos elementos de dificuldade que levou ao programa de ajustamento. Aliás, o programa de ajustamento tinha um dos pilares que era a estabilidade financeira e havia um montante de 12 mil milhões dentro do programa de ajustamento destinado exatamente ao reforço de capital dos bancos. Tem a ver com um conjunto de práticas passadas que levaram a que os bancos apostassem demasiado em determinados ativos. Tem um grande desafio de rentabilidade. Amadorismo? Repare que a situação do nosso sistema financeiro, infelizmente, não é única. Ou seja, houve vários sistemas financeiros, em Espanha, na Irlanda, no Reino Unido, que foram objeto de intervenção. Portanto, havia um conjunto de problemas que não eram específicos de Portugal. Num mercado com a dimensão do nosso, torna-se muito difícil conseguir aos bancos ter rentabilidade para poderem superar esses problemas quando a herança que trazem do passado é tão pesada. O mercado irlandês é mais pequeno. A situação é mais pequeno, o mercado interno, mas é uma economia tradicionalmente bem mais aberta do que a nossa, com muito mais investimento estrangeiro e, enfim, até neste momento a recuperar em muito melhores condições. Em condições que nós também gostaríamos de poder ter. Sim. Mas a questão da fragilidade do nosso sistema financeiro vem de trás. Como digo, há 4 anos e meio, quando nós tomámos posse, parte do programa de ajustamento destinava-se a resolver essa questão e o sistema financeiro, apesar dos problemas e apesar daquilo que foi acontecendo, e aqui o BES é um caso de natureza distinta,
porque não teve sequer capital do Estado e não quis capital do Estado, mas enfim, sobre isso já falámos todos amplamente. Mas a situação do sistema financeiro resulta da fragilidade dos seus próprios comportamentos passados e depois de ser naturalmente sempre muito sensível à evolução da economia. Nós tivemos de facto uma recessão profunda ao longo destes anos, de que entretanto já estamos a recuperar, mas aos bancos é difícil gerar a rentabilidade com a dimensão que tem. O nosso mercado nunca foi maior. Era maior, sim. Tínhamos os mesmos 10 milhões, mas era muito maior em termos de oportunidades de negócio, nomeadamente porque havia muitas obras públicas e muito alavancado. Sim, não foi um modelo bom, tanto que não foi por os problemas que existiram. Os problemas são de regras, de gestores e de supervisão? Eu diria que sim, que há problemas que houve problemas nas três dimensões, sim. E que ainda não estão resolvidos? Eu, como digo, o sistema financeiro hoje está, apesar destas situações do BES e do BANIF, muito melhor do que estava. Mas é preciso ainda fazer muita coisa no sistema financeiro, nomeadamente os bancos têm de conseguir tornar-se rentáveis, que foi aquilo que deixaram de ser. E para se tornarem rentáveis, precisam de ganhar dimensão, eventualmente haver fusões, aquisições dentro do mercado para que tenham mais músculo, porque a realidade do mercado bancário, sobretudo, num contexto de taxas de juros tão baixas, é muito mais difícil para um banco ter rentabilidade com taxas de juros baixas do que com taxas de juros altas. Sem entrar em explicações muito técnicas, as taxas de juros muito baixas são muito prejudiciais para a rentabilidade dos bancos e já se mantêm há bastantes anos e é previsível que ainda se mantenham durante algum tempo. E, portanto, terão de encontrar outras formas de resolver esse desafio, mas eu estou confiante que o nosso sistema financeiro, apesar das dificuldades e apesar daquilo que vai acontecendo, vai ser capaz de superar as dificuldades e espero que as autoridades que hoje acompanham façam também o seu papel nesse sentido, porque o sistema financeiro é importante para a economia nacional, claramente. Sra. Maria Luísa Albuquerque, muito obrigado por ter vindo ao Jornal das 8, neste dia em que se extinguiu o BANIF. O Banco Santander Tota tomou conta do BANIF a partir do momento da resolução. De resto, esta manhã